da sua glória naquele lugar. Se eu espero por esse lugar que está pra chegar, só em olhar nos teus olhos meu sonho se realizará. Meu coração aguarda, minha alma almeja por esse dia glorioso que serei arrebatado. Sua face então verei em outro tempo, outro lugar. Se eu espero por esse lugar que está pra chegar, só em olhar nos teus olhos meu sonho se realizará. Meu coração aguarda, minha alma almeja por esse dia glorioso que serei arrebatado. Sua face então verei em outro tempo, outro lugar. Lindo, né? Mas o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, amém? Eu queria dar um bem-vindo a todas que estão conosco nessa noite, a todas que estão nos visitando pela primeira vez, outras que nós já conhecemos, que são amigas. Nós queremos muito agradecer a presença de todas vocês, dizer que para nós da Torre Forte é uma honra tê-los vocês aqui. Se nós fôssemos citar nomes, seriam tantos nomes, porque todas, na verdade, moram no nosso coração. É muita alegria realmente ter vocês aqui. Mas a gente preparou para vocês, dentro dessa caixinha, tem uma lembrança, tá? Essa lembrança é um marcador de Bíblia, tá? Então, nós gostaríamos muito que vocês levassem para casa e que sempre vocês lembrassem que vocês podem usar dentro da Bíblia de vocês e carregar vocês junto com a gente, aonde vocês estiverem, tá bom? Eu gostaria de chamar a doutora Edmeia para estar conosco. É uma alegria muito grande a gente tê-la conosco aqui nessa noite. É uma simpatia de pessoa, tá? Ela é muito, muito agradável, muito abençoada. É um prazer enorme, doutora Edmeia, termos conosco, irmã nossa em Cristo, né? E nós queremos dizer que nós estamos honrados com a sua presença. E nós sabemos que o mesmo Deus que nós servimos é o Deus que a senhora serve, e o mesmo Deus que a senhora quer habitar é o Deus que nós queremos habitar um dia também. Amém? Então, eu gostaria que nós ficássemos de pé agora. Nós vamos estar fazendo uma oração e ela vai estar ministrando uma palavra para nós nessa noite. Eu gostaria que nesse momento da palavra a gente prestasse a máxima de atenção possível, e depois
todas estão livres para comerem de volta se vocês quiserem. Ainda tem comida, ainda tem bebida, ainda tem doce. Mas na hora da palavra eu queria que a gente tivesse com o nosso pensamento voltado primeiro ao nosso Senhor, que Ele é aquele que merece toda a nossa adoração. E depois que a gente estivesse dando honra a quem merece honra. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Por esse momento, Senhor. Tu sabes, Senhor, o quanto nós esperamos, o quanto nós nos preparamos. Mas nada disso vale se a Tua presença não estiver conosco, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe, Senhor, esse momento, Senhor, e ministra nas nossas vidas através da Tua filha. Nós queremos ouvir de Ti, Senhor, queremos aprender de Ti, Senhor, queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Então, ministra nas nossas vidas, Senhor, e nos nossos corações, para que nós possamos, Senhor, estar abertas, Senhor Jesus, que a nossa mente, Senhor, possa ser renovada através da Tua palavra. Fica conosco nessa noite, Senhor. Passeia no nosso meio. Abre, Senhor Jesus, os nossos olhos espirituais para nós vermos, Senhor, aquilo que não Te agrada, aquilo que não Te pertence e aquilo que nós precisamos melhorar, Senhor. Fica conosco, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Bem-vindo. Obrigada, querida. Obrigada. Eu gostaria de, nesse momento, saudar a toda essa igreja reunida aqui nesse templo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer a Deus por esse momento que Ele projetou na eternidade para nós. E eu vou ler o nosso tema desse congresso, que está escrito em Apocalipse 21, no versículo 27. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vou ler de novo. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. As irmãs podem sentar. Nós vamos estar esse final de semana dentro desse tema, nesse congresso, falando exatamente sobre o que está escrito no versículo 27. Mas nós vamos andar um pouco pela Bíblia no que se refere a esse assunto. Primeiro, a Bíblia diz aqui que jamais penetrará. Não é entrar, é penetrar. Essa cidade não será penetrada. Se alguém quiser estar dentro dela, vai ter que entrar, não pode penetrar. Porque aquele que penetra, ele invade, ele entra à força. Aqui não, quando a pessoa entra, é porque a porta se abre para ele. Coisa contaminada. O que significa que é contaminado é aquilo que antes era puro e de uma hora para outra se misturou com alguma coisa contaminável. Aquele que pratica abominação não é aquele que pode cair numa mentira uma hora ou outra, mas que tem como prática a mentira e a abominação. Então, sobre essas coisas nós vamos estar falando. Ultimamente nós temos, talvez em cada 10 vezes que eu prego 6 vezes congresso para mulheres. Deus está de uma hora para outra movendo, existe um espírito aqui que está movendo as mulheres a se levantarem. E esse tema de Apocalipse, Apocalipse 21 e Apocalipse 22 nunca foi tão pregado. O pessoal liga para mim e pede. Eu tenho um estudo do livro de Apocalipse, o livro todinho. É o estudo mais caro que eu tenho, porque foi feito em 15 CDs. Então são 150, se cada CD é 10. Mas é o livro mais vendido. Outro dia mandaram buscar 150 exemplares de Jerusalém.
para fazer estudo lá. Quer dizer, de uma hora para outra se prega Apocalipse, se prega sobre a noiva, se prega sobre a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, de uma forma tão exuberante. Nós sentimos, é como se Jesus Cristo estivesse dizendo: estou chegando, abre os olhos, acorde. Então, por isso, nós vamos, nesse momento, começar bem a prestar atenção, porque isso tudo tem a ver conosco. Entrar na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é apenas uma cidade, como nós pensamos. A Nova Jerusalém é uma comunidade santa que Deus cria. Quando nós pensamos nisso, nós lembramos que o arrebatamento vai acontecer. E nós vemos em Apocalipse 12 que quando o arrebatamento acontece, a igreja arrebatada vai direto para o trono de Deus. Ela não fica nas regiões celestiais. Ela vai para o trono de Deus. Enquanto a igreja arrebatada está no trono de Deus, isso está escrito claro em Apocalipse 12. Então, Miguel desce com os exércitos de Deus para as regiões celestiais. Regiões celestiais. Por que Miguel desce? Lembra que em Efésios 6 está escrito: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então as regiões celestes estão povoadas de seres espirituais do mal. Nesse momento em que a igreja é arrebatada, o remanescente vai direto para o trono do Pai, Miguel desce com os exércitos de Jeová de Sebaot e ele peleja contra Satanás e todos os seus principados e todos os seus exércitos, que a Bíblia chama de potestades, e dominadores do mundo das trevas e forças espirituais. É uma batalha terrível que acontece nas regiões celestiais. Mas Satanás é derrotado, que ele é conhecido no capítulo 12 como o dragão, e ele é expulso das regiões celestiais com todos os seus seres espirituais do mal, só que ele é expulso para a terra. Quem ficou vai conhecer o inferno aqui. A terra vai ficar muito parecida com o inferno. E quando, então, Miguel expulsa Satanás com as suas hostes, eles vêm para a terra, existe uma faxina nas regiões celestiais, porque a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém, a igreja que subiu, vai ocupar as regiões celestiais, aonde ficará por um tempo, até que tudo se resolva na terra, para que então nós venhamos a reinar sobre a terra, como Deus quis desde o início. Então, quando se fala dessa Nova Jerusalém, essa Nova Jerusalém não tem nada a ver com essa Jerusalém que está ali. Essa Nova Jerusalém é essa comunidade santa que vai descer para habitar aqui na terra, para reinar aqui na terra. Quando João fala no primeiro capítulo de Apocalipse, ele diz que Jesus Cristo, com o seu sangue, comprou para o nosso Deus aqueles que procedem de todo povo, raça, tribo e nação, e com eles formou reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, essa Nova Jerusalém, que quando João descreve aqui, nós não podemos esquecer. Eu não comecei a pregar, só estou explicando do que nós vamos tratar. Ele adorna essa noiva. Por que noiva? Por que esposa? Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de aliança. Aliança, na visão de Deus, é pacto, é compromisso, é casamento. Por que casamento?
Porque num casamento existe o marido e existe a esposa. E o marido, na visão de Deus, é aquele que ampara, é aquele que protege, é aquele que cuida, é aquele que provê todas as coisas e que ele defende a esposa ou a noiva de tal maneira que ele entrega a própria vida por ela. Então, por isso, essa comunidade santa é a noiva do Cordeiro. Porque o Cordeiro é aquele que se entrega em sacrifício. Então, quando João fala dessa comunidade santa, quando ele fala dessa nova Jerusalém, aqui no versículo 27, ele diz, nunca jamais penetrará. Primeira característica dessa comunidade santa é que ela nada que seja contaminado ou pela mentira ou pela abominação entrará. Por quê? Uma das coisas que nós vemos é que esta cidade, ele diz, é uma cidade quadrangular. Vocês já viram um cubo? Mais ou menos assim. Todas as medidas são iguais. Só que são 4 lados. São 4 muros. Em cada muro existem 3 portas. Então, se existem 3 portas em cada parede, 4 vezes 3 são 12, então são 12 portas. Mas essas portas são uma pérola. Cada porta é uma pérola. A Bíblia diz aqui, desculpem, que a estrutura da muralha é de jaspe. Mas a cidade, ela tem 12 portas. E as 12 portas são pérolas. Apocalipse 21, 21. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. Você pense o tamanho da pérola, a maravilha da pérola. Então, ninguém pode entrar se não for pela pérola. Por quê? Porque a entrada para Nova Jerusalém é pérola. Vamos dar uma olhadinha no que é uma pérola. Vocês sabem o que é uma ostra. A ostra é aquele animalzinho que ela vive lá no mar. Mas ela é um corpúsculo tão estranho, porque normalmente os corpos, eles têm a pele por fora e o osso por dentro, não é? Mas a ostra, ela é toda pele. Ela é muito delicada. E ela fica dentro de uma shell, que vocês chamam, né? De uma concha. Para se proteger, ela fica ali dentro porque o corpinho dela é muito delicado. Mas, às vezes, pode ser que um desses bichinhos, tipo um micróbio, ele fura a casca, ele fura a concha. E quando essa concha ela é furada, entra um grãozinho de areia. E quando esse grãozinho de areia entra, ele incomoda o corpinho da ostra. Ele dói tanto, ele incomoda tanto. Sabe o que ela faz? O corpo dela, como defesa, produz um líquido. E esse líquido vai ali direto naquele buraquinho para fechar o buraquinho. Por causa daquele grãozinho de areia que está machucando o corpinho dela. E aquele líquido é produzido pela dor da ostra. É como se fosse o sangue da ostra. É como se fosse a dor da ostra cobrindo ali aquela abertura, aquele grãozinho, que está produzindo tanta dor nela. E é esse líquido
que sai da ostra que forma a pérola. Então, pérola é resultado de uma dor. A pérola é o resultado da dor. Para entrar na Nova Jerusalém, só entrando pela dor de alguém que foi lá na cruz e entregou a vida para nós. Então, ninguém poderá entrar se não aceitar esta dor. Quando você olha lá para a cruz, você vê 3 cruzes, não é? Eram 2 malfeitores e Jesus. 4 homens naquele dia carregaram a cruz, mas eram só 3 cruzes. Eu digo 4 homens porque porque Simão Cireneu ajudou Jesus a carregar a cruz. Era certo que quando chegavam as 3 horas da tarde, todos os mortos que estavam na cruz tinham que estar completamente mortos. Até 4 horas, no máximo, os corpos tinham que ser enterrados, porque ia começar o Shabat. E você sabe que o Shabat começa às 6 horas da tarde. Então, o que eles faziam com os crucificados que estavam agonizando na cruz? Chegava 3 horas, eles iam lá e eles quebravam as pernas daqueles que estavam na cruz. Porque se eles estivessem ainda resistindo, aí o corpo descia todo, porque a cruz é morte por sufocamento. O corpo vai descendo, eles não podem mais respirar, o oxigênio não entra, a água vai entrando nos pulmões e ele vai sufocando até morrer. Por isso, a Bíblia diz, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, porque a morte de sufocamento é morte de maldição. Então, assim os judeus faziam. Quando o crucificando estava resistindo muito, sofrendo, agonizando, mas não morria, ia se aproximando a hora, eles iam lá e quebravam a perna. Assim, ele descia todo e acabava de sufocar até morrer. Mas tem uma profecia que diz, do Cordeiro de Deus, nenhum osso será quebrado. Quando foi às 3 horas da tarde, um soldado passou, olhou os 3 crucificados, e ele viu que Jesus estava morto. Porque na hora certa, Jesus gritou, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia não diz se ele quebrou a perna dos 2 outros. Mas por Jesus ele parou e ele não quebrou osso nenhum. Mas ele pegou a lança e enfiou na lateral de Jesus, aqui no lugar da costela. Vamos lembrar, que lugar é esse que ele enfiou a lança? É o lugar da costela. É o lugar da noiva. É da costela de Adão que Deus fez a mulher. Então ele abriu ali e ficou aquela abertura horrível, porque ele estava pendurado, ficou aquele buraco horrível. E João diz em seu evangelho que dali saiu sangue e saiu água. Bem, quando você olha para a cruz e você vê Jesus Cristo lá, morto, e essa abertura lateral nele, então você vê saindo sangue e água, porque é isso que está escrito no Evangelho de João, você fica imaginando, só existe um modo de você entrar naquele corpo. É pela lateral. Porque você é noiva. E o lugar da noiva é a costela. É como se lá da cruz ele estivesse gritando, existe a porta certa para vocês entrarem. E a porta certa do meu corpo é o lugar da noiva, é a costela. Mas todos que quiserem entrar nesse corpo terão
que ser lavados na água e justificados no sangue. Então, para entrarmos neste corpo, sendo atraído para ele, nós mergulhamos nesse corpo, lavados pela água e justificados pelo sangue. E então vivemos lá dentro, e ele diz: porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas de onde vem isso tudo? Vem de uma promessa feita na hora em que o homem pecou lá no Éden. Foi horrível aquele dia, porque a Bíblia diz que Deus colocou o homem e a mulher no jardim que Deus criou para eles. Mas Deus vinha visitá-los na virada do dia. Deus vinha visitá-los. Vocês já imaginaram que alegria aquele casal? Deus vinha, chegava ali, era a única visita que eles tinham. Parece que Deus se sentia tão bem ali com eles e eles com Deus. Parece que Deus dizia: Eva, cadê o cafezinho? Não é? De tão íntimos que eles eram. Mas enquanto Deus estava lá, eles se abasteciam em Deus. E quando Deus ia embora, pensa na vida daquele casal. O casal ficava numa expectativa pela próxima visita. Um dia Deus chegou lá. E Deus não encontrou ninguém esperando por ele. E Deus chamou. E Deus vai fazer a primeira pergunta da Bíblia: Adão, Adão, onde estás? E Adão diz: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque tive medo, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus diz: como? Medo? Quem te fez saber que estavas nu? Em outras palavras, eu te criei nu, como criei nua a tua mulher. Vocês sempre estiveram assim diante de mim, porque de uma hora para outra você teve medo. Quem te fez saber que estavas nu? De onde veio esse conhecimento? Como que você descobriu isso, Adão? Adão, não sabendo o que responder, apontou para a mulher: foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, eu sou bonzinho, uma vítima de vocês dois. Você me deu uma mulher dessa e ela fez isso comigo. Até hoje, né? E Deus olhou para Eva. E a mulher estava ali. A mulher estava ali. Eu acho que ela sofreu muito naquela hora, porque ela não conhecia o que era isso. Ela não conhecia o que era estar nua, desprotegida. Ela não conhecia o que era estar desprezada pelo marido, entregue assim, acusada. Era tudo novo para Eva. E Deus disse para ela: o que é isto que tu fizeste? E ela, muito mulher, ela disse para Deus: a serpente me enganou e eu comi do fruto da árvore que me disseste para não comer. E quando Deus olhou para aquela mulher, Deus olhou para ela e viu a percepção profunda da mulher sobre o caráter do diabo. Porque ela disse: a serpente me enganou. Existe um espírito de engano travestido na serpente. Porque serpente não engana. Quem engana é o diabo. Então o primeiro travesti da Bíblia é o diabo. Se traveste de mulher. Ela disse: a serpente me enganou. Olha, isso é tão sério, que quando Jesus Cristo vai falar do Espírito Santo, quando Jesus Cristo começou a falar que ia embora, que ia subir, os discípulos não quiseram, porque para eles queriam Jesus aqui na terra para sempre com eles. Jesus disse: não, mas eu vou, mas eu rogarei ao Pai,
e ele enviará o outro Consolador que ficará no meu lugar. Jesus começou a dar aulas sobre o Espírito Santo. No Evangelho de João tem 12 aulas sobre o Espírito Santo, que Jesus começou a ministrar o Espírito Santo para os seus discípulos. Então Jesus diz assim, numa dessas aulas, eu irei, mas rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador que ficará no meu lugar. Ele é o Espírito da verdade que vos guiará a toda a verdade. O que é que Jesus estava dizendo? Olhem, o primeiro casal, a noiva caiu porque ela recebeu o espírito do engano, o espírito da mentira. Porque a própria Eva disse, a serpente me enganou. Por isso, vocês vão receber o espírito da verdade. Então vocês não terão desculpa, porque o espírito da verdade vai estar aí com vocês, que vos guiará a toda a verdade. Na hora que a mulher disse aquilo para Deus, Deus falou com o homem algumas coisas, e depois Deus deixou o homem para lá, e se ocupou da mulher e o diabo. É um espetáculo doloroso, mas você vê o amor de Deus. Você começa a ver o que é uma mulher diante de Deus. Gente, o negócio da mulher com Deus, eu dou graças a Deus que eu sou mulher. Por isso é bom falar quando não tem... Mas é impossível fazer um congresso de mulher sem homem. Porque o primeiro homem que está presente é Jesus. Deus disse, mais ou menos assim, diabo, você vai ver a minha vingança. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Eu só vou entregar você ao encargo da mulher. Você vai ver o que ela vai fazer com você. Se mete com mulher quem gosta, né? Deus disse, eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça, o teu governo, a tua autoridade, vai arrebentar contigo, capeta. A mulher, tu vai ver o que ela vai preparar. Ela vai parir um homem que vai arrebentar contigo. Acabou. Por isso que o diabo se encarregou de arrebentar com a mulher, porque ele sabe, e ele sempre soube, o que é que viria da mulher para ele. A promessa do Messias foi dada à mulher lá no Éden. E quando Deus vai trazer o seu Messias, ele só precisa do ventre de uma mulher e acabou. Só isso. Então, nós precisamos saber que quando Jesus Cristo vem, ele vem como resposta à revelação de uma promessa que foi feita a Eva. Ali para Eva, Deus prometeu que enviaria um homem que ia reverter o valor da queda. Quando Jesus Cristo, na hora de consumar tudo isso, ele entra, ele sai da sala onde ele tinha revelado a ceia, eles cantam o grande Halel do Salmo 136, e eles descem o Vale do Quidron, e ele vai para um jardinzinho ao lado esquerdo de quem desce, porque para o direito ele iria para o Monte das Oliveiras, ele vai para um outro jardim, chamado Jardim do Getsemane, e ali ele ia ter a primeira grande agonia. E no Evangelho de Mateus nós lemos que ele fez 3 vezes a mesma oração. E a oração que ele repetia era:
Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contanto não seja feita a minha vontade, mas sim a tua que estás nos céus. 3 vezes. Ele chegou a suar sangue. Ele estava agonizando ali de tanta dor. Afasta de mim esse cálice. De que cálice ele está falando? Não era o cálice da dor física da cruz. Porque Jesus Cristo veio para ir à cruz, o objetivo dele era a cruz, o escopo era a cruz, a conclusão do ministério dele era a cruz, a missão dele era a cruz, ele queria ir para a cruz. Ainda quando ele estava subindo para Jerusalém, ele disse para seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém, que sofra muito nas mãos dos sacerdotes e dos escribas, que seja preso, julgado, morto, crucificado. Lembra quando Pedro tentou dissuadi-lo da cruz? O que foi que ele disse para Pedro? Arreda Satanás. Então, o cálice que Jesus Cristo não queria beber, não era o cálice da dor física da cruz e nem da humilhação moral da cruz, porque naquela época o crucificado e o apedrejado ia sem nenhuma roupa. E você pensa o que é um rapaz ficar pendurado entre os céus e a terra sem nenhuma peça de roupa, diante das mulheres que o acompanhavam, diante da sua mãe, diante dos seus discípulos? Era muito humilhante. Ele foi preso quinta-feira à noite. Vocês acham que alguém disse para ele: ei, Nazareno, você quer ir no banheiro? Não, era feito tudo ali. Ele era um homem. Vocês imaginem o que esse rapaz não passou. De que cálice, então, ele estava falando? Se nós olharmos para o princípio da história de Deus com o homem, quando Deus criou a terra, a Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Existem milhares e milhões e bilhões de planetas. Mas no meio do universo, Deus deixou um planetinha. Porque Deus tinha um propósito para esse planetinha. Dizem que é o planeta azul, é a Terra. E a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Esse verbo pairar, no hebraico, significa alguém que abre os braços, tomando conta para que nada aconteça ali. Um dia, Deus resolveu criar na terra. Então ele veio lá e disse: haja luz. E houve luz. Em seguida, Deus diz: haja separação entre a luz e as trevas. Ora, se Deus diz: haja separação entre a luz e as trevas, significa separação sempre. Mais tarde você vai ver Paulo dizendo: que comunhão pode haver entre luz e trevas? Não pode. Luz é luz, treva é treva. Nós sabemos que a Bíblia diz: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se não há nenhuma treva em Deus, porque não tem pecado, porque nós sabemos que Deus é luz e o pecado é treva. Tem um momento lá na cruz em que chegou a hora de Jesus Cristo se tornar maldição. Ele vai virar uma pústula de pecado, porque ele vai tomar todo o pecado da humanidade sobre si. Ali na cruz, ele se transforma num assassino, num ladrão, num tarado, numa prostituta, e tudo que não presta de pecado. Ele se torna um invejoso, um orgulhoso, ele se torna um pederastra, um vadio. Todo o pecado do mundo que você pode imaginar, ele se torna. Ele tomou toda a maldição sobre si. Hein? Ele se tornou o pecado. A Bíblia diz lá, quando
profeta fala em Isaías capítulo 53. Ele se fez maldição. E nessa hora, Deus tinha ordenado separação entre luz e trevas. Então agora Jesus Cristo é treva pura, mas o Pai continua sendo luz. Então é nesse momento que por toda a eternidade há a separação entre o Pai e o Filho. Porque a separação entre luz e trevas é desse cálice que Jesus está falando. Porque naquela hora em que não pôde mais haver comunhão entre o Filho e o Pai, ele grita o grito de todos nós separados pelo pecado: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que o sol não quis ver aquilo, fez treva. De meio-dia às 3 da tarde, fez treva em Jerusalém. O sol se negou. Mortos ressurgiram. A terra tremeu, teve terremoto por causa disso. Ele gritou. E por fim, ele diz: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi nessa hora que, com toda a nossa maldição, ele morre. E é nessa morte que está a nossa vitória. Porque ele leva o seu pecado e o meu pecado, ele leva para a sepultura, ele enterra o nosso pecado, a nossa morte, a nossa maldição, ele enterrou. E quando ele ressuscitou livre. E aí é que ele diz para a morte: e aí, morte, onde está a tua vitória? Nós lemos, existe aqui em Romanos, né, no capítulo 6, e eu vou ler para vocês, no capítulo 6 de Romanos, de 3 a 5, está escrito assim, sobre isso. Ou porventura ignoraste que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. No momento em que você assume Jesus Cristo, no momento em que você entra neste corpo, no momento em que você se possa dessa bem-aventurança, você pode ter certeza que até a sua morte foi vencida, como foi profetizado no Salmo 23 pelo profeta rei Davi, porque Davi foi muito mais profeta do que rei. Ele diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Eu acho isso lindo. Sabe por quê? Porque o leão morde, mas a sombra do leão não morde ninguém. O carro atropela, mas a sombra do carro não atropela ninguém. A serpente pica, mas a sombra da serpente não pica ninguém. A morte para nós é uma sombra. Ela não mata ninguém, sabe por quê? Porque nós temos uma vida que nunca pode ser vencida pela morte. Nós temos vida eterna. Então, quando você está aqui, o médico diz: porque você tem 6 meses de vida, 1 ano de vida. Isso, preocupa com isso, não, eu tenho vida eterna. Está pensando o quê? Essa casa de barro, problema dela. Quando não precisar mais dela, quem me botou aqui, me leva daqui. Então a morte é
apenas depois de Jesus Cristo. Você vê que Jesus Cristo não fala na morte, ele diz assim: nosso amigo Lázaro dormiu. Dormiu. Porque para nós que temos a morte vencida, a morte é só uma sombra. É só uma sombra. Porque todos nós sairemos daqui. O que eu quero dizer isso daqui? Quando Paulo fala sobre isso, ele fala com muita propriedade em Romanos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, na realidade, a Nova Jerusalém é uma comunidade santa que vive dentro desse corpo. Todo mundo que entra nesse corpo, ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você entendeu que quando você é traído, você entra em Cristo. Você tem que entrar nessa vida em Cristo pelo lugar da noiva. Não é à toa que Deus abriu Adão do lado, minhas irmãs. Você observou que Deus fez Adão do barro bruto? Deus não fez Adão do barro bruto? Foi. Podia ter feito a mulher de lá. Mas Deus tinha um recado para mandar para nós. Mulher do barro bruto não, só homem. Deus fez o homem do barro bruto. Olhe bem o que foi que Deus fez. Está escrito tudo na Bíblia. É só porque eu falo com um sotaque diferente. Mas está escrito na Bíblia. Aí Deus passou todos os animais diante de Adão. Sabe como é que Deus passou os animais? Aos pares. Para Adão dar nome. Não é? E Adão não duvidou. Boi, vaca. Cavalo, égua. Cão, cadela. Macaco, macaco foi. Mas à medida que Adão ia dando nomes, ia chegando para ele um conhecimento. Ah, todo macho tem sua fêmea. Mas e eu? Cadê minha fêmea? Mas talvez Adão dizia: não, ela deve vir lá atrás, sozinha. E foi. E no final, nada. Sabe o que foi que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Ora, se a Bíblia diz não se achava, é porque Adão procurou. Então agora que Adão olhou que todo macho tem sua fêmea, ele dizia: eu sou só metade. Até o macaco tem sua macaca. E eu? Adão, Senhor, e eu? E eu? Sabe o que é Adão? Adão é a terra. Porque Adão foi feito da terra. Nesse momento você vê a terra, o planeta, clamando aos céus pela mulher. Mas Deus já tinha a mulher pronta na mente dele. A eternidade toda. E Deus está olhando. Deixa ele clamar pela mulher. Porque para eu enviar a mulher tem que ser com muito clamor. É? E Deus ficou olhando. Deixa ele. Deus disse: deixa ele clamar. Deixa ele clamar. Hein? O que é que eu vou fazer? Os homens estão aí. Olha, tudo que eu estou dizendo aqui está escrito na Bíblia. Só muda o sotaque. Aí, Deus sempre é o Deus que supre a necessidade. Porque Ele é provedor. Ele não supre vaidade, mas necessidade Ele supre. Ele é Jeová Jiré. É o Deus que provê. Aí Deus disse: não é bom que o homem esteja só. É o primeiro não que Deus diz na Bíblia. Aí ele entra com a bênção. Far-lhe-emos uma ajudadora que lhe seja idônea. Aí Deus agora vai trazer a mulher, que é a cerejinha da criação, né? Cerejinha da criação.
Aí ele faz o homem dormir. Diga glória a Deus. Você já pensou o homem acordado? Ia atrapalhar tudo. Porque ia começar a dar sugestão. O que é que o homem ia dizer? Ia dizer, não bota a boca não, senhor. Então Deus fez o homem dormir, para o homem ficar calado, como calados ficam aqui todos os homens. Se tiver uma coisa que eu estou dizendo aqui, que não esteja escrito na Bíblia, pode levantar e dizer que eu estou deturpando a palavra de Deus. Aí Deus fez a mulher. O homem dormiu, Deus fez o homem dormir, tirou uma costela do homem, fez o enxerto direitinho e o homem ficou dormindo. E aqui Deus fez a mulher como ele tinha no seu coração a eternidade toda. Então nós não somos uma criação ao gosto do homem. Nós somos uma expressão da criação de Deus. Então nós somos uma expressão da criação de Deus. Aí Deus fez a mulher. Quando Deus fez a mulher pronta com Deus. Aí Deus acordou o homem. Quando Adão acordou, uau! Os nordestinos dizem que ele disse, vixe. Mas não foi. A palavra que ele disse foi Isha. No hebraico, pedaço de mim. Mas o homem deu uma encorpada quando viu a mulher. Chama-se a varoa. Porque do varão foi tirado. Aí o que vocês... Olhem para o jardim do Éden. Olhem. O que vocês veem? O Todo-Poderoso, o Deus de toda a glória, entrando com a noiva para entregar para o noivo Adão. Você pensa Deus vindo com a noiva? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Entrega para Adão e celebra o casamento. Deus celebrando o casamento. Você vê esta cena se repetir no último capítulo de Apocalipse. Quando a Bíblia diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito que é o próprio Deus e a noiva que a igreja diz, vem. Então isso é abençoado. Foi Deus que criou. Todo mundo que luta contra o casamento está na contramão de Deus. Porque é criação de Deus. O diabo fez tudo e tem feito tudo para desfazer, mas não vai conseguir. Porque o que é de Deus é eterno, como Deus é eterno. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque todas as vezes que nós vemos a Bíblia falar de homem e falar de mulher, o homem sempre vai representar Cristo e a mulher sempre vai representar a igreja. E quando nós falamos do Cordeiro, dessa guerra que tem, porque aqui nós vemos em Apocalipse que na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém não será penetrada por nada que seja contaminada. Porque a entrada para a Nova Jerusalém é pela dor de Jesus. É pela pérola, que é o resultado da dor. Então, se você quiser penetrar na Nova Jerusalém, você tem que penetrar primeiro neste corpo. Para que seja enterrado. Para que morra na morte de Jesus. Para que possa ressuscitar com Ele. Olha, eu sempre digo para as pessoas quando aceitam Jesus comigo, eu digo, não
Se alguém lhe disse que andar com Jesus é mais fácil, essa pessoa mentiu. Pode se tornar mais difícil, só que você vai ter um poder diferente, uma alegria diferente, um combustível mais forte para você vencer as dificuldades, para você lutar sem se deixar abater. Você pode chorar, mas você chora com esperança. Tudo que para o mundo parece perda, para você não é. Não é? Para você não é. Então nós precisamos saber, desde que houve o pecado, o que foi que aconteceu com o pecado. O que foi que o pecado fez conosco. Primeiro de tudo, quando Deus... Eu quero que você entenda bem isso. Quando Deus criou o homem, Ele criou o corpo do homem. Um corpo maravilhoso, cabeça, tronco e membros, todos os órgãos funcionando, que a gente esquece que tem fígado. A gente esquece que tem rins que estão filtrando o sangue. Você esquece que tem lágrimas que estão produzindo, que tem glândulas que estão produzindo lágrima para lubrificar seus olhos. Você pisca, mas você não... Vou piscar agora. Não, eu não pisco. Você não faz isso. Se você disser... Seu coração é uma bomba. Ele pega o sangue de baixo, ele se abre, joga para cima, abre de novo, joga para cima. E isso o coração fica fazendo. Fica bombeando o sangue. E você disse ao seu coração, agora para um pouquinho, descansa. Ele não vai parar. Ele foi programado para isso. Quantas vezes, meu Deus, quantas vezes eu respirei hoje? E respira, inspira e expira. Você nem sabe quanto oxigênio entra de graça. Não paga nada por ele. Até a hora que Deus disse, agora vou fechar o balão. Acabou. Isso é o nosso corpo. Os órgãos trabalham assim, conectados um no outro. Uma festa. Mas Deus não podia estar ligado, conectado ao homem pelo corpo. Porque Deus não é corpo. Aí Deus criou um corpo imaterial para o homem. Invisível, que é a alma. A alma é outra maravilha. A alma funciona com tudo que você não faz. Nenhum problema. Você vai lembrando das coisas, não está nem aí. Na hora que você toma um susto, você recebe uma coisa, você chora. Você se emocionou. Por que você está chorando? Me emocionei. Aí daí o que tem a ver com isso? Você lembra das coisas, você fica atento. Você aprende as coisas. Você tem emoções, você tem sentimentos, você tem paixões, você tem reflexos. Põe a mão numa coisa, está aqui, está um perigo. Eu nem vi que eu pulei, porque o reflexo levou, mas você fez. Pisei no freio de peça. Quem veio atrás que se vire, porque o freio é ABS. Né? Quando eu vi, já tinha freado. É reflexo. Quer ver outra coisa? Inteligência, memória. Os juízos se encadeiam e formam raciocínio. Atenção. Desatenção. Tudo isso. Quer ver outra coisa? Você ainda tem o jogo. A vida ativa, a vida intelectiva, a vida afetiva. Tudo isso está na alma. Não precisa ser cheio do Espírito para aprender tudo. Para memorizar não tem nada a ver com o Espírito Santo. Pode ser do capeta, aprende tudo. Porque isso está tudo na alma. Mas Deus não podia estar conectado no homem, na alma do homem, porque Deus não é alma. Como Deus disse, Jesus Cristo falou para a mulher samaritana, Deus é espírito. E aí Deus cria um espírito no homem. Lá
Em Jó está escrito assim: na verdade há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulinho de Tarso diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e seja o vosso espírito, alma e corpo mantidos íntegros e incorruptíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então, Deus faz assim um homem. O espírito do homem, Deus cria um espírito no homem, está ligado em Deus. Esse espírito do homem, abastecido em Deus, ele dirige a alma do homem. E essa alma do homem, dirigida por um espírito abastecido em Deus, dirige o corpo. Pronto, o homem ali está perfeito. O homem está conectado a Deus. Mas Deus diz assim para o homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, menos de uma, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. O homem morreu, o homem comeu, o homem morreu. Mas qual foi a parte no homem que morreu? Exatamente o espírito que o ligava a Deus, porque Deus é espírito. Então, o que foi que aconteceu com o homem? Ficou separado, e a alma do homem ficou gritando. Sabe por quê? A alma do homem foi criada para ser dirigida pelo espírito. E a alma ficou: e agora? E agora? Ele está morto. Porque o espírito no homem morreu, mas não desapareceu. A alma ficou: ele está morto, ele está morto, ele está morto. O espírito não dirigia mais, e a alma precisava ser dirigida pelo espírito. Então a alma vai ser dirigida pelo espírito que está no mundo, que é Satanás. Então a alma se torna uma alma mundana, ou uma alma carnal, ou simplesmente carne, como Paulo diz. Então essa alma, ela se transforma numa alma imoral, uma alma cheia de ira, uma alma que deseja o mal. Paulo diz que as obras da alma, assim, da mente carnal, são prostituição. A alma passa a gostar de prostituição, de impureza, de lascívia, inimizades, porfias, iras, contendas, discórdias, facções, dissensões, invejas, ciúmes, bebedices, glutonarias. Gosta. Eu não vou mandar ninguém levantar o dedo, mas quantas vezes nós gostamos de imoralidade? Gostamos, lutamos contra isso, mas gostamos. Ah, é o diabo. Não é o diabo, não, é a sua mente carnal. Quantas vezes você é invejoso, meu irmão? Eu digo você, não digo eu, que eu não sou boba. Você é invejoso, tem inveja dos outros. Às vezes tem ciúme. Tem ciúme. Isso tudo é carnalidade. Tem ira. Gosta de falar mal dos outros. Porfia é contenda de palavras. Gente que gosta de ter a última palavra. E as outras coisas que eu não vou falar, que não vai dar tempo. Que eu estou olhando para aquele relógio ali, é triste. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a nossa alma passou a se deleitar nessas coisas. Mas essa nossa alma, ela carrega um espírito morto. Porque o espírito no homem morreu, mas não desapareceu. E o que é que o morto atrai? Mau cheiro, mosca, tudo que não presta. Deixa eu contar para vocês, tinha em Roma um suplício chamado suplício do morto. Digamos que eu cometi um grande delito. Aí eu fui condenada ao suplício do morto. Eles esperavam alguém morrer. E quando a pessoa estava morta, aí eles me traziam. Aí eles me abraçavam com o morto e botavam algema atrás. Pegava os braços do morto, botava em volta de mim e botava algema atrás. Amarrava o rosto do morto, com o pescoço do morto no meu. O corpo todo eu ficava grudada no morto. Eu não vou explicar mais isso, porque vocês acabaram de jantar.
Mas pensa só o que ia acontecendo com aquele morto. Primeiro incha, né? Depois começa a vazar. E você estava grudada. Você já pensou? O mau cheiro, o horror. Deita, ou você deita por cima do morto, ou o morto por cima. Eu não sei lá como é esse negócio. O que você daria a quem tirasse aquele morto e lhe desse um banho? O que você daria? Foi isso que Jesus veio fazer conosco. Ele veio nos desligar dessa morte. Paulo, se você tiver com a Bíblia aberta, você vai entender bem isso aí em Romanos 7. Quando ele dá aquele grito. Romanos 7. Paulo dá um grito que é o nosso grito. Né? Olha aí, Romanos 7. No versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem tirará esse morto de mim? Quando Jesus Cristo ressuscita, ele aparece no meio dos discípulos e diz: Shalom, paz seja convosco. E o espírito que estava morto reviveu. Ele veio trazer o primeiro sopro. Quando Deus deu em Adão, que Adão teve vida, ele dá agora. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Recebeu o espírito. Pronto. Acordou. Sabe o que é que acontece? Quando você se rende, você diz: Senhor Jesus, eu creio na tua cruz. Eu creio que tu morreste o meu pecado, a minha morte. Puro, santo, tu foste na cruz no meu lugar, pagar o meu preço. Eu me rendo diante de ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Ele lhe atrai para dentro do corpo dele. E aí você morre nele para ressuscitar. E você sai dali com vida no espírito. Você ressuscitou. Aí voltamos, isso tudo para explicar esse versículozinho difícil que eles encontraram para nós. Apocalipse 21, 27. Jamais penetrará coisa contaminada. Você jamais entraria sem passar pela dor dele, pela abertura lateral dele. Você jamais entraria ali se você não passar na abertura lateral desse corpo. Deixa eu falar só mais um pouquinho dessa abertura. Sabe, quando Moisés estava, é um dos momentos assim hilários que eu acho. Eu sou apaixonada pela palavra. Eu sou louca pela palavra de Deus. Eu não faço outra coisa, eu não tiro férias, eu prego todos os dias. Eu sou assim. Bem, Moisés estava sofrendo muito no deserto. Aquele povo de Israel parecia crente. Trabalhoso. Quem é pastor sabe disso. E aconteceu que Moisés, ele tinha casado com uma mulher que não era israelita. Então os filhos dele eram rejeitados. Nem o vovô, nem o titio Arão, nem a titia Miriam aceitavam os meninos porque não eram de ventre judeu. Então a pobre da Zípora não podia, da mulher dele não podia ficar lá. E os meninos, isso doía o coração dele. Tanto Gerson como Eliezer eram rejeitados. E aquilo doía o coração dele, porque ele era pai dos meninos. Estava muito difícil. O ministério dele não estava sendo bem aceito. Culminou
que Arão fez aquele tal daquele bezerro de ouro, que foi aquele horror. Moisés não aguentava mais, ele estava por aqui assim. Mas ele era um príncipe israelita. Ele foi criado no palácio de Faraó. Ele era um gentleman, um homem culto, uma finura de homem. Aí ele foi falar com Deus. Eu acho tão engraçado, fico com tanta pena dele. Ele vai falar para Deus, considerando que Deus é Deus, então ele vai com toda a finura. Ele diz para Deus: mostra-me a tua glória. Ele sabia que nenhum homem pode viver se vier a glória de Deus. Então ele estava querendo dizer para Deus: mata-me, eu quero morrer. Mas ele não chegou lá: quero morrer, feito Jonas. Quero morrer, me mata logo. Ou então Elias: quero morrer. Estava querendo morrer, mas estava correndo de Jezabel, que queria matá-lo. Jezabel queria matar Elias, Elias correu para Deus: quero morrer. Se quer morrer, fica lá, que a mulher faz. Então Moisés era um príncipe. Ele chegou lá. Aí Deus olhou para ele. Só Deus. Como Deus nos ama e nos vê na nossa tristeza e sofre as nossas dores. Ele olhou para Moisés, sabendo da dor de Moisés, que Moisés sofria como pai, como marido, como líder, como tudo. E Deus disse para ele: Moisés, sobe para mim. Vem ao monte. Não traz ninguém contigo. Eu não quero nem animal por perto do monte. Vem. Sabe, Moisés, bem junto a mim há um lugar. Eu te colocarei na fenda da rocha. Colocarei sobre ti a minha mão. Passarei diante de ti toda a minha bondade e a minha misericórdia. Só meu rosto não verás. Porque se vê, morre. Não está na hora, não. Eu estou sabendo o que você quer. Mas pense nisso. Deus está dizendo para Moisés que do lado dele, do trono do Deus eterno, de toda a eternidade, do Altíssimo, do Supremo, do Excelso, do Todo-Poderoso, existe um lugar onde tem uma rocha fendida, uma rocha rasgada, uma rocha aberta. Quem é essa rocha se não é Jesus aberto lá na cruz? Ele diz: essa rocha está aqui do meu lado e eu vou te colocar lá. Esse é o desejo de Deus para todos nós. É nos colocar na fenda da rocha. Porque se nós entramos nessa fenda lateral, que é o lugar da noiva, nós entramos nele. Não haverá mais morte. Coisa impura não entra lá, sabe por quê? Porque quando estiver entrando, é lavado pela água e justificado pelo sangue. Então, coisa imunda não entra e o nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro. Nós precisamos saber que essa Nova Jerusalém, essa comunidade santa, ela vive em Jesus Cristo. Olhe bem, no versículo 22, versículo 21, está escrito assim: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas pérolas de uma só pérola. E cada uma dessas portas é de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Porque o ouro, na Bíblia, significa divindade. Aí no versículo 22 diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quer dizer, no santuário você entra, né? Então, Deus é esse santuário, nós entramos nele. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olhe bem, você entra nele
e não tem mais escuridão. A sua vida passa a ser um dia só. Porque você pode andar e viver com certeza de que nele a morte foi vencida. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Quando você entra nessa rocha aberta lá na cruz, você é lavada pela água, você é justificada pelo sangue, você habita ali espiritualmente. Quantas vezes, amanhã nós vamos estar falando de como Jesus Cristo chama a sua igreja: pomba, noiva, esposa, irmã, os vários títulos. Mas você vai ver um momento em que o profeta Jeremias diz: deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradora de Moabe, fazer como a pomba que se aninha na lateral da rocha escarpada. Ele chama uma moabita, uma moradora de Moabe, para deixar todas as cidades e habitar na rocha, como uma pomba que se aninha na lateral. É a igreja. Quando nós pensamos igreja, noiva, comunidade santa, amanhã nós vamos estar falando sobre esse casamento. Então, amanhã nós teremos mais tempo, mas eu creio que hoje eu fiz o preparo que eu queria. Significa uma comunidade espiritual santa, que vai habitar as regiões celestiais e desce para governar a terra com Jesus. Porque ela está nele. Isso significa estar em Cristo. Por isso nós precisamos olhar para que em todo o tempo estejam alvas as nossas vestes. Você diz, mas isso não pode acontecer comigo, eu sou pecadora. Exatamente por isso que você precisa dele. Por isso que você precisa ser lavada nesta água e justificada neste sangue. Porque você é pecadora, porque você tem maus pensamentos, porque você tem maus desejos, porque o seu passado é uma vergonha. O meu não, viu? Só o seu. Então, nós não precisamos ficar com culpa. A Bíblia diz muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirem ao Deus vivo. Olha, não importa o que você tenha feito, Jesus Cristo lá na cruz levou toda a sua maldição. É só você se render a Ele. É só você se entregar a Ele. Ele paga sobre todo o seu preço. Eu quero terminar agora. Mas eu queria terminar para vocês contando uma coisa. Contando uma história. Dá tempo. Eu sei que eu estou adiantada no tempo, mas só 10 minutos. Eu estava em Vitória do Espírito Santo. E eu cheguei em Vitória, mas vocês sabem que as cidades capitais no Brasil não tem lugar para estacionar carro. Não tem. Então, você pensa, quem é de Vitória aqui? Não tem ninguém? Ah, sim, tem gente, vai me entender. O pastor foi me buscar no aeroporto, que eu ia pregar numa igreja em Vitória, e ele foi me deixar num hotel ali no centro da cidade. Centro. Perto da Rua 7. Parque Moscoso, por ali. Aí, não tinha lugar para... Eu disse, pastor, o senhor já não fez a reserva? Então, eu conheço esse hotel, já estive aí, hospedada tantas vezes. Me deixa aí. Que horas passa para me pegar? 7 horas. 7 horas eu estou aqui embaixo esperando o senhor. Tudo bem. Lá vou eu. Quando eu entro no hotel, que eu fui para a mesa de recepção, exatamente o gerente que estava lá, um que eu conheço há muito tempo, que ele é de uma igreja ali em Vitória. Oh, Maurício, que coisa boa que você está aqui, irmão, estava lhe esperando, vi seu nome aqui, já botei a suíte que a senhora gosta, porque ele já me conhece, eu fico muito tempo, muitas vezes ali. Tudo mais, aí ele pegou, foi me dando. Eu disse, menino, eu não preciso escrever nada, que o computador já reconhece meu nome, CPF e tudo mais. Aí eu comecei a perguntar, cadê o pastor? E
não tem conversa. A gente, cadê o pastor? E a esposa e a sogra do pastor. Aí, tinha um homem assim. Mas ele estava lá. Aí, enquanto eu estou preenchendo a ficha, o Maurício disse para mim, quero ver o que a senhora vai botar aqui. Eu disse, o que é? Aqui está perguntando profissão. Eu quero ver qual é a profissão que a senhora vai botar. Porque a senhora é uma mulher que tem muitos títulos, eu quero saber qual que a senhora usa. Eu vou botar missionária. É mesmo, a senhora prefere? Eu digo, prefiro. Por quê? Todo mundo pode ser médico, engenheiro, advogado, o que for. Mas missionário só se vier lá de cima o chamado. Aí, esse homem, estava aqui, homem bonito. Você sabe que é um homem bonito? Pensa no seu marido aí, por favor. Esse homem bonito disse assim, o quê? Me desculpe, mas não acredito. Eu não acredito, assim, bem pernóstico. Aí eu olhei para ele, o pobre do Maurício ficou... Ele disse, o Maurício acabou de dizer que a senhora é uma mulher de muitos títulos. Não acreditou. Quem manda ser preta? O pessoal pensa que preto não pode ter títulos. O que eu vou fazer? Não vou convencer ninguém. Agora a senhora vem com esse negócio de missionário. Missionário de quê? E eu, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque eu sou triste. De Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele disse, não dá para acreditar. A essa altura, século 21, tem esse negócio de Jesus Cristo. E eu... lá por dentro, sabe aquela vontade que a gente tem de defender Jesus? E é Ele que nos defende, mas tem horas que a gente quer defender. Falar mal do meu amado assim, na minha cara. E eu lá dentro orei por mim, eu disse, Senhor, bota freio na minha língua. Mas se o Senhor quiser que eu fale... Sabe o que foi que o homem disse? Me explique. Eu digo, é comigo mesmo. Eu disse para ele, qual é a sua profissão? Sou advogado. Eu disse, vou lhe fazer 3 perguntas, para poder lhe explicar. Esse assunto aqui é difícil. Se eu cometi um delito grave, no dia do julgamento eu apareço lá, sem advogado. Ele disse, nem precisa ir porque não entra. Eu disse, está bem. Segunda pergunta. Se eu cometi um delito grave e esse delito, ele é afiançável, mas no dia do julgamento, não, o juiz me viu cometer o delito. Mas ele vai me julgar. Só que na hora eu levo advogado, mas a fiança não foi paga. Eu estou dizendo essa história para vocês porque eu não sei aonde foi que eu li. Eu estava fazendo um plágio lá de alguma coisa que eu aprendi antes. Ele disse, eu chego lá, eu tenho advogado para poder entrar, mas a fiança não foi paga. Ele fez assim para mim, vai, encana. Quando eu olhei para a mão dele, eu tremi, sabe por quê? Meu pai era negro azul marinho. Meu pai não era brasileiro. Ele era da Guiana Inglesa e cresceu na Inglaterra. Quando foi para o Brasil, já estava casada com uma mulher barbadiana, do Mar do Caribe. Minha mãe também não era brasileira, mas minha mãe era portuguesa, de Braga. Mamãe era branca, branca dos olhos verdes. A família católica, apostólica, romana, mariola... E
Eu tinha um tio, irmão da mamãe, e quase todos eles, que eles tinham aquela mão branca, com cabelinho aqui. E eles batiam muito em mim, porque eles detestavam pelo fato de eu ser negra, que eu sujei a família e tudo mais. Então, eu olhava para o homem que tinha aquele cabelinho aqui e tinha horror. E esse homem, quando ele fez assim, vai em cana, eu... Não tinha como esquecer. Aí eu disse, pois é, agora deixa eu explicar. Deus é o juiz de toda a eternidade. Se o senhor quiser, se não quiser, se eu quiser, se não quiser, se o Maurício quiser, se não quiser, vai haver o grande dia do julgamento. E ali todos nós vamos comparecer diante do juiz. O acusador está lá e o nome dele é Satã, que no grego significa acusador. Ele é o acusador e vai ser a primeira vez que o diabo não vai ter que mentir. Porque ele viu todos os pecados que eu cometi mesmo e Deus também viu. E como eu sou uma pecadora, ele não vai ter que fazer muito esforço para me condenar. Né? Então eu chego lá, Deus, pela sua misericórdia, porque Deus me viu cometer todos os pecados, ele estabeleceu um advogado e uma fiança só que ele aceita pelo pecado. O único advogado que ele aceita é o filho dele, que é Jesus, e a única fiança é o sangue desse filho. Então, quando eu chegar lá, que me chamarem pelo meu nome, eu entro frita. Porque eu sei que sou pecador, eu dependo só da misericórdia do meu Senhor. Esse meu advogado, o pecado está lá, o meu advogado passa a mão sobre mim e diz assim, pai, eu me fiz o pecado dela lá na cruz. O nome dela já está no livro da vida. E eu vou passando, entra para o gozo do teu Senhor. E lá vou eu no anais. Quem chega lá não vai ter esse advogado, porque não pode ter nem outro. Sem fiança paga, ó, vai em cana. E eu fui falando isso para ele, o menino já estava com a minha mala na porta do elevador, e eu fui entrando para o elevador. E deixei o homem lá com a história do encana. Quando eu cheguei no quarto, eu estava apavorada comigo, porque eu acho que eu fui grosseira. Né? E eu podia ter perdido a oportunidade por uma alma que podia ser salva. Aquilo me deu uma angústia. Orei, chorei, pedi perdão a Deus. Um ano depois, mais ou menos, eu estava pregando lá no Sesc de Guarapari, Congresso Nacional de Déboras. Eu estava chegando do Canadá, eu cheguei do Canadá depois do almoço, troquei de mala no aeroporto, a menina levou outra mala para eu ir para Vitória, para ir lá para Guarapari, para pregar à noite. Eu estava com uma gripe horrível, o corpo todo doía. Aí eu fui para Guarapari, preguei à noite, e eu ia pregar no outro dia de manhã, e na hora do almoço ia para o Rio. Meu corpo precisando de uma cama, eu precisando chegar em casa, cansada, quebrada, aquela gripe que dói os ossos todos. Aí eu peguei, acordei de manhã e disse assim, Senhor, vou fazer assim, levar minha mala para trás do púlpito, ponho atrás de uma cortina que tem ali. Quando eu acabar de pregar, eu saio, eu não quero falar com nenhum crente. Porque se eu for falar com os crentes, eu fico e foto. Eu saio, tomo um táxi, vou para Vitória, tomo o meu avião para casa. Que eu preciso, né, pai? Eu tenho direito também. Ajuda a sua nega aqui. Eu oro assim. Preguei, foi uma benção. Eu estava pregando sobre tesouros escondidos. Acabei, fiz a oração.
atrás do púlpito. Peguei e deu tudo certo. Quando eu chego lá fora, lá vem doutora Edmeia Williams, missionária de Jesus Cristo. Eu disse, graça e paz. Não, a senhora está esquecida de mim. Eu digo, tô não. Por quê? Lógico, deve ser crente para me conhecer assim. Deve ser crente. Sabe o que foi que ele me disse? Ele disse, vou refrescar a sua memória. Mas isso, ele estava abraçado com uma senhora, a esposa dele, com 2 filhos adolescentes. Ele já estava chorando, a voz dele estava embargada. E aí eu parei, porque o homem quando chora é coisa séria. Não é? O homem quando chora é coisa séria, não é, meu irmão? Não é não? E aquele chora à toa. Sua mulher não deve estar coitada, tudo bem. Aí ele disse, vou refrescar sua memória. Se não tiver advogado e nem fiança paga, vai em cana. Quando eu vi a mão do homem, passou a dor de cabeça, passou a febre, eu me assustei por causa da mão, dos cabelinhos. Ele me abraçou. E eu ali, meu Deus, o que vai acontecer? Será que ele está bravo comigo? Daquela resposta lá. Ele disse, irmã, eu fiquei sabendo que a senhora estava aqui, porque a minha esposa viu o seu nome. Irmã, desde aquele encontro que nós tivemos lá, na porta daquele hotel, eu não tive mais sossego. Eu só vi assim, fiança paga, advogado, trono do juiz, Satanás acusador. Irmã, só sosseguei quando eu fui numa igreja que tem na rua da minha casa, lá em Santo Antônio. E eu fui perguntar ao pastor como eu podia me alistar. Mas já era diácono da igreja, hein? Ainda não fazia um ano. Já era diácono da igreja e a esposa dele viu meu nome, ficou maravilhada, porque falou com ele, porque ele já foi para a igreja, alistou a família toda. E ela estava lá com ele. Foi um discurso mal feito, desarrumado, mas ele precisava saber daquilo. Eu não sei quem é que está aqui hoje, que não tem certeza do seu nome escrito no livro da vida. Eu não sei quem é que está aqui, que não tem certeza que entrou pela lateral da rocha, lá da cruz. Eu não sei se todos aqui têm certeza que para entrar no corpo vão ser lavados pela água e justificados pelo sangue. Só entrando por essa lateral você se alimenta dele e vive por ele. Entrar neste corpo significa habitar na Nova Jerusalém. Fazer parte dessa comunidade santa que vem da parte de Deus. Se você não tem certeza disso, se você nunca teve uma conversa com Deus a respeito disso, eu quero lhe dizer agora, minha irmã, em nome de Jesus, com toda a sinceridade do meu coração, eu não estou aqui falando só diante de vocês ou diante da liderança dessa igreja, eu estou falando diante de Deus que nos trouxe aqui. Não se demore. Não se demore, porque é uma questão de vida eterna. Nessa comunidade, não penetra. Entra. E o único jeito que tem de entrar é lavada pela água, justificada pelo sangue. Você entra na rocha e vivendo na rocha, dentro da rocha, ele mata a sua morte, justifica dos seus pecados. Você vive através dele e é vida eterna nessa comunidade santa. Amém? Amém. Onde você está,
Vamos orar. Sossegue o seu coração. Não se sinta culpada de nada. Apenas saiba que você pode ser trazido hoje exatamente para pensar sobre isso que um dia aconteceu. Há quantos anos Deus está esperando você nesse momento para você pensar sobre isso? Você tem pensado sobre muitas coisas, tem pensado sobre tantos problemas, mas talvez você ainda não pensou no seu problema de vida eterna. Não estou fazendo nenhum prognóstico e nenhuma profecia, mas você não vai ficar aqui nesse mundo, porque ninguém fica. Um dia você sai dessa casa de barro. Para onde você vai? É preciso que você tenha o seu endereço certo. Senhor Deus, nosso Pai, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu criaste os céus e a terra e todos os universos visíveis e invisíveis. Tronos, poderes e soberanias estão diante de Ti. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós glorificamos o Teu nome pela Tua misericórdia ao nos reunir neste lugar. Tudo está tão lindo. Tudo está tão lindo. Tanto o trabalho das Tuas filhas, por um chamado que Tu tens para nós hoje. Nós queremos neste momento abrir o nosso coração, Senhor, para Te dizer, Senhor, que sabemos que não somos dignos, que tudo o que Tu fizeste pela Tua misericórdia, que Tu não és o Deus de fazer o que nós queremos, mas Tu és o Deus de fazer aquilo que precisamos. E nós precisamos da vida eterna, nós precisamos do perdão, nós precisamos da vitória sobre a morte, e tudo isso Tu nos deste na morte de Jesus. Por isso, neste momento, ó Pai, toma-nos nos Teus braços eternos e nos conduz à entrada dessa rocha. Que nós possamos entrar pela porta certa, pela pérola, pela dor, pela morte de Jesus, para morrer com Ele e ressuscitar nele. Te agradecemos pela Tua misericórdia. Te agradecemos pela Tua graça e pelo Teu amor. Estende Tua mão, ó Pai, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, maridos. Batiza a nossa casa numa unção tremenda de alegria e faz resplandecer sobre nós o Teu rosto e que nós possamos viver a Tua paz. Isto é o que nós Te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, palavra maravilhosa, amém? Nós já estamos terminando, eu quero agradecer a presença de todas vocês, levem o nosso coração com vocês, amanhã as portas estão abertas, todas são bem-vindas para estar conosco de novo, tá? Que Deus abençoe a todas que nos ajudaram, que participaram. Eu queria que nós dessemos, de verdade, uma salva de palmas aos homens, porque eles cozinharam para nós hoje, né? Eu quero agradecer de coração o empenho do Fábio, né? O Fábio, ele se empenhou muito. As meninas também que ajudaram, porque teve muitas irmãs que ajudaram trabalhando, cozinhando, fazendo coisas, mas eles merecem. Eles estão aqui até agora, nos servindo, nos ajudando, e que tudo que vocês possam ter visto aqui, que tenha agradado o coração de vocês, porque a presença de vocês nos agradou muito. Tá? E eu creio que o nosso Deus também se agradou. Amém? Eu quero louvar ao Senhor pela vida de todas que estão aqui conosco, em especial pela vida da doutora Edmeia, palavra maravilhosa. Amanhã tem mais, domingo tem mais. Amanhã nós vamos estar aqui às 7h30 da noite, no domingo às 10h30 da manhã. Venham o mais cedo que puder, né? Que nós não queremos... Amanhã não tem atraso, né? Amanhã não vai dar para dar aquele jeitinho do atraso. Então, eu queria também apresentar a pastora Edmeia. Ela tem
de mensagens estão ali atrás, tá? E dá licença. Eu não sei como que está o valor da venda, mas eles estão ali atendendo, tá? Vocês sintam-se à vontade para comer mais, para desfrutar mais, se quiserem conversar, tá? Estamos aí. A lembrança de vocês, por favor, levem, cada um tem a sua. A Fábio está me mostrando lá de trás. Mais algum aviso, Fábio? É só isso? Tem algum aviso? Não? Então, tá bom. Vamos nos colocar em pés. Eu já expliquei? Já. Me perdoem, a voz falhou, tá? Todas as igrejas que estão representadas aqui, Deus seja louvado pela vida de vocês, Deus abençoe a cada igreja que está aqui representada, amém? E cooperem com o trabalho da doutora Edmeia. Esse trabalho dela é revertido para a casa de Marta e Maria, Maria e Marta. Casa de Maria e Marta, que é uma casa que ela tem ali no Rio de Janeiro. Ela provavelmente vai estar falando mais disso, tá bom? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por esse momento. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo aquilo, por esse banquete que tu nos proporcionaste nessa noite, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela tua presença, te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos, Senhor Jesus, por cada irmã aqui presente, por cada mulher aqui representada, Senhor, representando as suas famílias, as suas casas. Nós te louvamos, Senhor, leva-nos em paz, no teu descanso, Senhor, abençoa as nossas casas, nossas famílias, Senhor, sê conosco e trabalha cada dia mais em nossas vidas, para que possamos ser melhor, para nos encontrar contigo, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.